Uma boa noite a você que acompanha a Canção Nova. Agora, no Brasil, em outras partes do mundo, nós estamos ao vivo nesse instante, começando este Além da Notícia. E os temas que a gente aborda aqui são sempre aqueles importantes para a nossa vivência do dia a dia. E são aqueles temas também que já estão fazendo parte da nossa vida. Hoje nós vamos abordar temas que todos nós, a cada dia, a cada instante, a cada minuto, estamos ali imersos nele. O tema é tecnologias, revolução nos campos do comércio, moeda, transporte, comunicação. Para falar sobre esse tema aqui, alguns convidados bem especiais. Quero cumprimentá-los já, desejar boa noite aqui. Começo com o querido amigo César Bergo, presidente do Conselho Regional de Economia do DF, professor de especialização em mercado financeiro na UNB e Faculdade Mackenzie. Boa noite, bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo. É um prazer estar aqui nessa casa, né? E poder contribuir também com os nossos telespectadores, né? Eu não disse algo importante, teólogo. Ah, sim. Essa parte é a mais importante, né? E professor na Escola de Formação Permanente da Arquidiocese de Brasília. Ah, muito obrigado. Aí é uma graça de Deus, né? Obrigado. Seja bem-vindo. Recebo aqui com muito prazer também Jusemar Imperatori, economista pós-graduado em mercados financeiros e investimentos, consultor nas áreas econômica, financeira e empresarial. É na casa dele que os padres se hospedam? Sim. Boa noite, Jusemar. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, telespectadores. É muito alegre estarmos aqui hoje, contribuindo um pouco para transmitir um pouco dos conhecimentos dentro dessa pauta extremamente importante, como o senhor colocou na abertura do programa. E já nós vamos conhecer, gente, este mundo inteiro através da apresentação que vamos fazer no programa de hoje. Eu quero apenas mencionar que dentro de instantes nós vamos chamar para essa conversa também uma terceira convidada, Ildecê Amorim, advogada, especialista em direito do consumo. Já ela vai chegar aqui também, já está em casa nos esperando, já a gente conversa com ela. Mas antes, para abrir o programa de hoje, veja o que nós preparamos. O mundo evoluiu e pode não parecer, mas foi rápido. Com o avanço da tecnologia, podemos viver grandes mudanças no setor de transportes, comunicação, comércio e também nas moedas. No início da sociedade, as moedas nem existiam, eram apenas trocas. Passamos das negociações com trigo para as moedas metálicas e, de repente, já existem até os bitcoins. Uma nova forma de ganhar dinheiro eletronicamente. E no comércio, mais evolução. As antigas formas de compras e vendas já conhecidas estão se reinventando. Vamos conhecer sobre gestão omnichannel, uma nova forma de vender, estratégias que estão transformando o setor. E na comunicação, as redes sociais dominaram o mundo. Novidades surgem a todo momento. E quem não tem acesso pode acabar caindo na exclusão digital, o que tem sido cada vez mais comum. E no meio de tudo isso tem os transportes, que fazem muita diferença na vida da sociedade, mas também tem se tornado motivo de preocupação para o meio ambiente. Vamos mostrar esses 4 campos que impactam diretamente nas nossas vidas. Meus amigos, nós estamos aqui entre o antigo, o presente, o futuro que já chegou. César, como é que é lá nas faculdades onde você dá aula? Como é que você fala dessas coisas? Olha, na verdade, assim, os bancos surgiram lá por volta do ano de 1500, 1400, né? Então ali começa a fazer aquelas trocas, né? Muitas vezes a moeda, ela tem 3 funções, né? Que é a função de troca, uma função de guarda de valor e a função de diferimento. Você vai guardar a moeda para amanhã utilizar, no caso de uma aposentadoria, de uma emergência, né? Cumprindo essas três funções, vira moeda. Então, essas moedas virtuais, né? Inclusive o Bitcoin dá nome a ela, embora seja conhecido como criptomoeda, né? Bitcoin é apenas uma das moedas. Ela cumprindo essas tarefas, ela vai acabar existindo como objeto de troca, né? Saímos do escambo, né? O sal pelo açúcar, né? Você vê então o intermediador financeiro, que são os bancos, né? Então, a explicação maior é que esse sistema de trocas acaba facilitando a vida do dia a dia das pessoas, né?
Então, porque você não precisa ficar armazenando perecíveis, né? Você vai guardar a moeda, aquilo ali vai te servir no futuro para algum tipo de transação, né? Só que a evolução tecnológica, ela vem junto. Então, por exemplo, quando você fala na criptomoeda, todo mundo esquece que houve um sistema por trás chamado blockchain. Esse blockchain, que permite fazer a criptografia dos dados, é utilizado hoje na tecnologia para o Pix, por exemplo, né? Então, houve uma evolução, sim. Não tão rápida como foi dito, né? Você tem 1.500, 1.000 anos e tal. Agora, recentemente, à medida que a tecnologia vai se aumentando, os bits, os bytes, né, vão mostrando a sua cara, você tem celulares mais potentes, computadores. Na década de 58, quando surgiu o primeiro, na década de 50, o primeiro computador, né, você tinha lá as válvulas, né, aquela coisa complicada, né? Ninguém sabe como é que o homem chegou na Lua, né? Hoje, um celular tem muito mais tecnologia do que esse Univac lá da década de 50. Então, essa questão da tecnologia, sim, foi importantíssimo para o desenvolvimento não só do sistema financeiro, né? Não só para as questões da moeda. Foi importante também para outros segmentos da sociedade. Juscemar, que leitura você faz dessa revolução toda? E eu esqueci de falar, o Juscemar é especialista também em conhecimento sobre lavagem de dinheiro. Por favor, fique à vontade. O ponto é que nós não paramos, nós continuamos evoluindo, né? A cada dia, coisas novas surgem. Amanhã vai ter coisas novas, tá? E por trás de tudo isso, tem o ser humano. O ser humano é fundamental nesse processo, para o bem e até para o mal, né? Então, para estruturar qualquer processo, né, tem que ter o ser humano por trás, tem que ter a tecnologia na frente, que vai gerar todo esse processo e essa transformação da informação, né? Mas se esse ser humano não monitorar todos os riscos, não desenhar todos os riscos, né, dá espaço para quem? Para o criminoso vir e se aproveitar dessa tecnologia e fazer os golpes. Quanto toda hora a gente ouve na televisão e vê que tem grupos A, B ou C, enfim, né, se apropriando de recursos, seja de um grupo de pessoas, seja manipulando, seja enganando as pessoas, se apropriando de uma informação de um grupo de pessoas, por exemplo, alguns dados, CPF, e se cadastrando no auxílio emergencial e se apropriando de recursos, né, que não são deles, e se apropriam, e depois disso ele vai tentar o quê? Esse dinheiro levar para o sistema econômico, né, como se lícito fosse, né, criando diversas maneiras, diversas passagens, né, de forma de dificultar o rastreamento e se beneficiar no final da linha desses recursos que ele se apropriou indevidamente. Isto é, nós vamos falar de tecnologias, de revolução, mas o ser humano continua sendo o centro e ele será sempre o fator que vai decidir para que lado vão as coisas, não é isso? Não tenha dúvida, né? Você tem a questão seguinte, a economia, ela gera instrumentos. Os valores têm que ser humanos. E o ser humano, muitas vezes, é o lado mais frágil dessa máquina toda, dominada pelo dinheiro, né? Então, você tem as famílias, tem as empresas. As famílias consomem, as empresas produzem. E o governo faz ali a cobrança dos impostos para dar educação, segurança, né? E para facilitar todo esse trabalho, existe o sistema financeiro. Então, você tem o sistema financeiro que vai se aperfeiçoando através dos meios de pagamento, porque muitas vezes fala assim, a moeda virtual. A moeda virtual sempre existiu, né? No sistema você tem a moeda escritural. Você tem o papel moeda, mas tem a moeda escritural. Ou seja, o dinheiro que você coloca no banco é um dinheiro virtual também, né? Pois nós vamos fazer uma coisa, nós vamos aprofundar mais ainda já essa questão toda que a gente está falando aqui. Vamos chamar agora a próxima reportagem que você vai ver. O dinheiro como conhecemos hoje é fascinante, inovador e ágil, mas nem sempre foi assim. Apesar de existir desde sempre, o conceito de dinheiro, como estamos acostumados, evoluiu ao longo da história da humanidade. Com o passar dos séculos, as moedas foram se tornando diferentes e se adaptando à necessidade do homem. Nos primórdios, a ideia de dinheiro ainda não existia, mas o modelo de divisão de trabalhos para a produção de bens criou o escambo. A troca de insumos e produtos básicos é o primeiro modelo de negócios que o ser humano conheceu. O trigo foi a primeira moeda de troca importante, mas outros mantimentos, como a carne,
couros e o sal também eram valiosos. Com a descoberta dos metais como ouro, prata e bronze, surgiram as moedas metálicas, padrão que resiste até hoje. Com a chegada delas, a divisão de atividades impulsionou a economia. Porém, naquele tempo, elas eram pesadas e difíceis de armazenar, tornando o acúmulo delas algo perigoso e dificultoso nas viagens, que eram mais comuns. Foi a partir daí que as primeiras versões do dinheiro em papel, conhecido até hoje como papel moeda, e dos bancos surgiram. Para ter uma maior segurança e mobilidade, quem tinha moedas podia guardá-las em casas de custódia e recebiam como garantia um certificado com o montante que estavam guardando. O dinheiro era então lastreado pelas moedas. Os anos correram, as evoluções não pararam de acontecer. As novas descobertas tecnológicas trouxeram novidades impressionantes para o mercado financeiro e, consequentemente, para o dinheiro. Hoje, as moedas, o dinheiro, vão muito além de pedaços de papel ou metais. Estão ligados a computadores, ativos digitais, a confiança de investidores em governos. São infinitos os meios e formas. As possibilidades de crédito também ampliaram muito os meios de como as pessoas podem ter acesso a esse bem valioso. Mas com as evoluções vieram também alguns problemas que fizeram economias sólidas caírem por terra. Com critérios subjetivos para impressão de dinheiro e distribuição de crédito, o endividamento aumentou tanto para as pessoas como para governos. O valor das moedas está ligado hoje em dia, por exemplo, à confiança que governos transmitem a investidores e mercados financeiros. Se um país emite bons sinais de controle econômico, sua moeda tende a ser fortalecida. Se não apresenta, a moeda fica desvalorizada, mas riquezas como o ouro, por exemplo, ainda continuam sendo importantes para dar valor a moedas. Na era da geração alfa, o dinheiro está no ar. As moedas digitais são um grande foco para os próximos anos. O grande exemplo dessas moedas são os bitcoins, que não estão vinculados a nada, podem ser transferidos de maneira rápida e fácil para qualquer lugar do mundo, não ficam guardados em bancos ou cartões. E são finitas, o que as tornam cada vez mais caras. O dinheiro seguirá evoluindo de acordo com as tecnologias e necessidades humanas, e as transformações ainda serão muitas. Este é um capítulo especial do nosso programa de hoje. Dinheiro, moeda. Depois a gente fala de outras questões. Jucemar, aquele dinheiro primeiro que a gente viu, dinheiro no papel, está com os dias contados? Essa resposta é difícil de dizer, né? Quando começou muito essa questão da tecnologia e tal, disseram que o livro estaria com os dias contados. Por quê? Porque o livro eletrônico, os Kindle e tal, ia prevalecer isso. Mas isso já faz, eu ouvi já uns 15, 20 anos atrás. E hoje ainda o livro é o papel, né, que ainda tem muitos leitores, escritores, e se encontra. E pela portabilidade, pela facilidade. Uma coisa é certa, hoje então, se usa muito menos o dinheiro na moeda, o papel. Isso, não é? isso Se usa é muito mais o cartão. Exatamente, é um fato que o papel moeda ou a moedinha, né, cada vez menos vai transitar no mercado, né? Mas ela ainda vai existir, tá? Essas moedas eletrônicas, o cartão de crédito, né, ele tem a facilidade muito pela portabilidade, pela facilidade de uso. Mas também tem que ter o cuidado por trás disso, porque o cartão de crédito, se você perde o cartão, né, às vezes quem acha não precisa nem da senha, né? Só ter o número do cartão, a data do vencimento e o código atrás, né? Código de segurança, que ela pode comprar eletronicamente já qualquer produto. Tá? Então, quem perdeu pode estar sendo né, levado a pagar uma conta que ele falhou, no caso, que perdeu o cartão. Deixei, né, para perguntas de muito objetivas. De qualquer modo, né, cada vez mais a tecnologia, a internet, facilita a vida da sociedade, da população. Tá? E um jeito de facilitar é poder pagar com cartão sem usar a moeda, porque você não precisa ir no banco, sacar a moeda e tal. Eu vou mudar de assunto aqui bem rapidamente, porque eu quero aproveitar cada detalhe ali que a gente ouviu para perguntar, porque certamente são perguntas das pessoas em casa. Os bancos digitais, que a gente está vendo aí agora aos montes, as ofertas, eles continuam apresentando cartão físico também, né? Mas são bancos digitais. Como é que funcionam? Funciona assim, você tem o Internet Bank, né? Em que você entra, se cadastra, né? E geralmente com menos exigências do que um banco normal.
Então as pessoas têm facilidade de abrir sua conta, normalmente isentas de tarifas, né? Porque eles vão ganhar muito em escala, porque não tem agência, não tem funcionário, né? A tecnologia trabalha para eles, né? Mas eu pergunto, eles oferecem os mesmos benefícios, os mesmos serviços, atendem com a mesma qualidade? Podem atender as mesmas necessidades. No entanto, é preciso que você tenha discernimento de escolha, verificar se realmente o banco tem a sua credibilidade. Porque, hoje em dia, o maior ativo do banco é a fidúcia. Se perder a fidúcia, não tem mais banco, ou a confiança. Então, se o banco tem confiança, o que a gente vê muitas vezes, esses bancos virtuais, é o número de reclamações crescendo, né? Então, tem que tomar cuidado, você tem que ter esse discernimento, né? O importante é a questão da segurança, no sentido de que o cartão de crédito, ele dá mais segurança também, porque você não está andando com dinheiro na mão, você evita assalto, né? A questão da higiene, inclusive da pandemia, né? Então, tem vários fatores importantes aí envolvidos. Agora, no tocante ao banco virtual, a capilaridade dele é praticamente infinita. Ele pode estar em todos os lugares no mesmo momento. Não é o caso de uma agência de banco que tem toda uma regulação, né? Não pode ter agência em determinadas ruas por causa de segurança, etc., por causa de assalto. Agora, banco virtual não. Tem um computador, tem um celular, você já está acessando o banco virtual e é fácil de acessar. Pergunta objetiva, seria também conveniente dizer que os bancos físicos no futuro podem desaparecer? Não tenha dúvida, já deveriam ter desaparecido na minha visão, né? Banco físico hoje, ele tem maior dificuldade, por isso é que há uma preocupação maior, que existe numa certa camada da população, inclusive com mais idade, que quer ser atendida numa agência, que quer enxergar a agência, que quer ver o cofre, que quer ver... Ou seja, isso é tangível, né? As pessoas não estão acostumadas, por isso que a tal de geração alfa, né, está muito nesse sentido aí. É da nossa cultura, é da nossa geração. Sim. Ainda, não é? Que quer aquele contato. Então, esse tempo de existência dos bancos vai depender dessa cultura, né? À medida que existir pessoas que precisam saber da agência, meu dinheiro está guardado ali, então vai existir os bancos físicos, sim. Mas hoje é um movimento, até já de 20 anos para cá, o autoatendimento, não precisa mais da agência. Você pode ter uma máquina que faz esse trabalho, né? Então, existe toda uma questão do trabalho também, né? Você diminui drasticamente os empregos, né? Então, você aumenta o ganho dos bancos e isso não reflete na redução da taxa de juros, não reflete... Ou seja, os bancos continuam ficando mais ricos, né? A população, ela tem um serviço, às vezes, de qualidade ou não, isso vai depender, né? Agora, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, né? Você tem as fintechs também financeiras, né? Com mais facilidade para crédito. Então, tudo isso, hoje tem a linha de correspondentes bancários também, né? Você tem um segmento de capilaridade que atinge todo o segmento financeiro. E os bancos virtuais não deixam de ser uma alternativa para reduzir taxa de juros, reduzir custo de tarifas, né? Então, os bancos vão ter que se adaptar a esse novo cenário. Jucemar, mercado financeiro agora é o assunto aqui. Eu vou mudando de assunto para aproveitar o tempo de vocês aqui, que tem muita coisa para frente. Mercado financeiro é o assunto. Antigamente, a gente imaginava que no mercado financeiro, grandes investidores, pessoas que tinham dinheiro, compravam ações, aquela coisa toda. Hoje, a gente entra na internet... ou entra no YouTube, qualquer coisa, está lá sempre a proposta. Como ganhar dinheiro fácil? Olha, ganhei 20 mil reais em poucas horas. Você pode ganhar também. Compre uma carteira de investimento tal. O que é isso? Isso é real? O fato é que, como nós temos uma grande disparidade social, você tem uma grande camada da população que sequer tem acesso ao banco, que se chama não bancarizado. Então, ele não acessa nem o banco físico e nem o banco digital, né? Então, esse é um problema. Como atender às necessidades dessa população para pagar a conta de água, de luz e coisa assim, porque ela tem que pagar. Às vezes nem tem internet, às vezes tem toda uma grande dificuldade nisso. O fato de que, mais recente agora, tem muita propaganda de investimentos, né, de toda quanto é natureza, é que tem um fator, porque como a taxa dos juros caiu tanto, e nós vimos ainda uma grande dependência desses juros elevados, qualquer aplicação financeira ainda rendia alguma coisa significativa. Hoje, com a Selic de 2,5%, né? Então, uma aplicação básica no sistema bancário não rende quase nada durante o ano todo. E a poupança está rendendo o mínimo do mínimo. Exatamente. Não compensa deixar dinheiro em poupança mais. Então, assim, aquele pouquinho pode fazer diferença, porque lá no final dá um pouquinho, compra uns quilos de arroz e coisa assim.
né? Então, é melhor ter ali do que deixar o dinheiro em casa. Até porque em casa tem risco até de assalto e coisa assim, né? O fato é que essa indústria que propõe um ganho maior, ele está associado a um risco maior também. Tá? Então, vem muitas oportunidades, aplicar em moedas, aplicar em commodities, aplicar em ações, em renda variável, coisa assim. Então, é um mercado que a volatilidade, o risco é muito maior. Então, não é para qualquer um pegar aquela reserva que custou muito, né? Pegar, botar aqui, acreditando que essas rentabilidade vai resolver a independência financeira dessa pessoa. E o que é a independência financeira? Chegar um momento que ela tem um tanto de dinheiro líquido que gera uma rentabilidade suficiente para você pagar, por exemplo, a prestação da casa própria, o aluguel, essas despesas, né? Isso é muito difícil, porque você tem que ter um dinheiro muito grande para poder chegar a este ponto. Tá? Mas o problema todo é a volatilidade e, às vezes, antes de entrar aqui, a pessoa tem que conhecer quais são os riscos, quais são as oportunidades. Sim, e aí você vê propagandas ali o tempo inteiro de pessoas que te ensinam a investir. Você pode começar com R$100, pode começar com R$10, essa coisa toda. E são propostas. E eu quero saber o quanto é viável isto... quanto é real também, porque a gente conhece pessoas que fazem isso e que dizem que acertam. Olha, existem certas regras de mercado, né, que ninguém pode prometer rentabilidade. Isso está escrito e ninguém pode fazer isso. Infelizmente, as pessoas fazem as propagandas, até eu chego a comentar, fazer propaganda de RDB na televisão, de CDB, né? Então, às vezes, a pessoa tem que ter ideia do seguinte, renda fixa, ela não vai perder. Então, aplicando em renda fixa, o que for combinado, ela vai receber. Renda variável, só o tempo vai contar. Ela pode não só não ganhar, como perder muito. Então, existe essa diferença. No questão da promessa, né, se a pessoa faz essa promessa, tem que ver a confiança de quem está oferecendo. Então, não embarcar na primeira oferta. A pessoa tem que ter ciência de que o realzinho que ela ganhou foi muito difícil. E para perder não é tão difícil assim. Então, essas propagandas que existem hoje, e exatamente por causa da concorrência, aumentou muito o número de bancos, inclusive esses bancos que a gente chama de digitais, né? Então, as pessoas, às vezes, né, para fazer a venda do produto, né, vai vender terreno no céu. Tem que tomar cuidado, né? Porque não existe milagre. Matemática, 1 mais 1 tem que dar 2. Não tem jeito. Então, o que o Juscelmar coloca, né, a taxa de juros caiu, então isso abre uma possibilidade para essas pessoas ficarem fazendo propaganda, né, e o consumidor acaba sendo o prejudicado. Agora, de fato, com pouquíssimo dinheiro, você pode entrar nesses mercados. Por exemplo, a pessoa quer comprar ações, vou citar, de uma empresa qualquer. Qual o valor da ação? R$25. Então, com R$25, ele pode comprar uma ação daquela empresa. Ele não precisa ter R$250 ou 2.000, 5.000. Com 25, ele pode entrar no mercado acionário comprando uma ação daquela empresa. E esquecer aquilo ali, não é? E está ali, deixa ali, o dia que ele quiser, ele vende. Se a empresa é uma empresa sólida, ela vai gerar dividendo e vai poder, talvez, ter uma rentabilidade maior, porque essa ação hoje está 25, pode ser daqui um tempo para frente, ela valer muito mais. E esse é um outro aspecto importante, investir em empresas sólidas, né? Mas para isso ele tem que saber, né? Então, ele tem que saber como descobrir que aquela empresa é sólida, que ela tem crescimento, que ela tem rentabilidade, que ela tem bons princípios de governança corporativa, né? Que tem políticas ambientais, socioambientais, para poder valorizar também. E se a pessoa quiser, por exemplo, comprar um título do Tesouro, né, ele também pode comprar. O Tesouro Direto possibilita a compra com 0,2% do valor do título. Então, se um título vale, por exemplo, R$1.000, com R$20 ele já pode comprar 1/5 daquele título. Também ele bota na carteirinha e ele vai carregar até o vencimento ou vender a hora que ele quiser. Então, de fato, com pouco dinheiro, ele pode entrar nesses mercados, tá? Comprando o título do Tesouro ou entrando no mercado acionário. Tá? Agora, o melhor de tudo é ele começar a entender o que significa isso, que mercado é esse, quais são os riscos, quais são as oportunidades para poder, aquele pouco recurso suado,
ele possa vir e aplicar nesse sentido. Antes do nosso intervalo, quero tocar no outro assunto com os senhores. Bitcoins, o que é isso? Explicando para as pessoas que estão em casa, na prática, está chegando. Eu já sei de pessoas que estão comprando bitcoins. Na verdade, o Bitcoin é o nome de uma moeda. A gente fala que é criptomoeda, né? São várias criptomoedas, uma delas é o Bitcoin, que foi a pioneira, tá certo? Então, no caso aí, é uma moeda que alguém que lançou, passa a ser a credibilidade dela. Então, ele lança um determinado volume de moedas, no caso do Bitcoin foi 30 milhões, e ele lançou isso no mercado e as coisas vão sendo transacionadas entre os computadores, vamos dizer assim, né? Criptografado e tudo. Mas ocorre que nem todo mundo aceita a moeda como pagamento, tá certo? Então, à medida que a moeda vai sendo aceita, igual a grande facilidade dessas moedas, da criptomoeda, elas fogem da regulação. Então, você pode comprar uma coisa em Hong Kong, você pode comprar uma coisa na China, sem se sujeitar às regras cambiais do Banco Central, né? Tem os seus limites. Então, é uma moeda que foge um pouco do controle. Então, isso facilita muito você comprar algum produto na China, comprar na Ásia, alguma coisa. Então, as pessoas começaram a comprar. Obviamente, à medida que vai ficando mais raro, né, você tem grandes compradores, grandes pessoas entrando, vai subindo o preço. Então, essa moeda mesmo, o Bitcoin, ele custava há um ano e meio, $6 mil. Hoje custa quase $60 mil, né? Então, assim, pode ganhar. Eu recomendo o seguinte, eu não compro, mas se quer comprar, compre, né? Mas saiba do risco que você está correndo. O fato em si é que essas moedas vieram para ficar. Hoje, você tem bolsas, fundos, que já têm fundos de criptomoedas. Nos Estados Unidos, inclusive, foram lançadas. Então, isso vai aumentando a credibilidade no sentido dos investimentos. Isso quer dizer o seguinte, enquanto é novidade, um pouco de prudência? Sim. Eu acredito assim, no caso do Brasil, é ficar de olho no que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, determina, que a nossa CVM é muito forte. E você, lá no próprio site da CVM, cvm.gov, você vai ter todas as informações que eu estou falando aqui. Porque existem as corretoras de Bitcoin, a CVM já exige um registro delas, então nem todas estão registradas, verifica se tem registro e aí vai. Antes da gente sair para o intervalo, brevemente, Juscemar, por que o ouro não sai de moda? Eu vi o ouro no comecinho de tudo ali, o ouro, a prata, o bronze, mas o ouro não sai de moda. Está no comecinho da história do dinheiro e está no final ali de novo. Eu acho que, primeiro, por duas razões. Eu vejo assim. Primeiro, porque é um metal precioso. Né? Então, é um metal precioso que pode ser usado... Que nunca perdeu seu valor. Que nunca perdeu seu valor, né? E pode ser usado para N produtos, né? O ouro como condutor, como metal, porque não é moeda. Mas também é uma reserva de valor. Tá? Ele é divisível. Você pode ter frações, não precisa ter uma barra de 1 quilo de ouro. Pode ter uma fração, pode ter 10 gramas, pode ter 100 gramas, tem lingotes pequenos, né? E tem a facilidade da comercialização. Tá? Numa crise, é o quê? Ainda as pessoas procuram o ouro como um ancorador, como um suporte de conforto e segurança. É mais ou menos como um imóvel, um terreno? As pessoas sempre procuram como algo seguro? Porque é um ativo real, né? Sim. Então, assim, no caso do Bitcoin que acabou de falar, não tem lastro em ativo real. Agora, o ouro é um ativo real, o imóvel é um ativo real, o automóvel é um ativo real, então é palpável. Sim. Então, todos os instrumentos do sistema financeiro estão calcados num ativo real. Já as criptomoedas não têm esse ativo real. A grande diferença é essa. Você não tem um ativo que garanta, ou seja, que a gente chama de lastro, né? Agora, só um detalhe, lei econômica, né? As necessidades são infinitas e os bens são finitos. Então, o ouro é finito. Se aumenta a procura, vai aumentar o preço do ouro. Nós vamos sair para o intervalo, mas na volta daqui a pouquinho já vai voltar conosco aqui a professora Ildeci Amorim. Ela estava só nos acompanhando, eu imagino, já fazendo as observações dela. Já ela chega aqui porque ela é especialista em direito do consumidor e vamos aprofundar mais outras questões também. Voltamos já já.
Voltando aqui no nosso Além da Notícia da noite de hoje, o tema é instigante: tecnologias, revolução nos campos do comércio, moeda, transporte, comunicação. E a gente não saiu aqui ainda da moeda, porque realmente é um tema apetitoso. E você de casa pode participar também. Estão me dizendo que você pode participar, mandando mensagem no zap que está aparecendo aí agora, DDD 61 3363 3841. Tomara que dê tempo da gente responder perguntas aqui do povo de casa, hein? Vai mandando sua mensagem aí. DDD 61 3363 3841. Eu quero aproveitar agora aqui com os meus colegas e receber a IUDC Amorim, advogada, especialista em direito do consumidor. Eu chamei já de professora porque eu acho que ela é professora. Seja bem-vinda, é isso? Sim. Sou professora, sim. Seja bem-vinda. Agora licenciada. Mas, sim, sou professora de prática forense. É porque eu vi tantos vídeos da senhora, eu falei, ela deve ser professora, tem tudo de professora. Obrigado por nos atender a esta hora da noite, aí direto da sua casa, é um prazer. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui, ainda mais ouvindo esses cientistas, vou dizer assim, que esclareceram bastante, inclusive a mim, algumas dúvidas. Muito bom, parabéns. Mas eu queria fazer justamente agora a pergunta inversa. O que a senhora observou na nossa conversa aqui que lhe chamou a atenção e que a senhora também agora vai alertar-nos para questões importantes para as pessoas? Exato. Essa questão das moedas foram efetivamente o que mais assim, me chamou a atenção no sentido da cautela efetiva com relação a essa aquisição dessa moeda virtual aí, desse dinheiro virtual, não é? Porque esse dinheiro virtual ele tem sido utilizado muito ilegalmente, inclusive para lavagem de dinheiro. Então, assim, é uma relação de consumo, né? Como é nos bancos também. Então, o consumidor ele deve estar muito atento ao que ele está fazendo, exatamente como os professores citaram. É preciso saber da credibilidade dessa criptomoeda, que são várias, né? O Bitcoin, conforme ele disse, é apenas porque ele foi o primeiro e ele hoje ainda é o mais importante. É o que tem mais confiança, né? E credibilidade no mercado, é esse Bitcoin. Mas, mesmo ele tendo credibilidade, ele está sendo usado indevidamente pelos estelionatários. E aí, aquela oferta vantajosa é que o consumidor deve ficar atento. Muita vantagem é sinal de que pode ter alguma coisa errada. Então, é necessário que a pesquisa, a informação, né, aí é fundamental nesse momento de decisão de onde vai aplicar, se em Bitcoin, se no Tesouro Direto, conforme ele falou, ou se no CDB, ou se em imóveis, ou mesmo no ouro, né? Então, é necessário ter muita atenção, sobretudo pela novidade. Eu olhei o que é essa moeda e eu tive uma certa dificuldade de entender como que ela funciona, não é? Essa coisa de que é a máquina que faz. Então, tem até um garimpeiro, um minerador. Então, há reunião de pessoas, cada uma com o seu computador mais avançado, porque é necessário que tenha um equipamento moderno para poder se ter vantagem. Então, não é uma coisa assim, muito simples, que eu creio que assim, nós, brasileiros, não tenhamos assim, muita facilidade de entender. Então, o melhor é se acautelar e, por enquanto, minha sugestão é de que haja um investimento em algo mais concreto e mais confiável, digamos assim, por enquanto, pelo menos enquanto não se tem um maior conhecimento sobre essa moeda virtual. E o DC, nós conversamos aqui já sobre mercado financeiro, já falamos aqui sobre os bancos digitais, falamos sobre o ouro, estamos falando sobre ativos. Eu vi um vídeo da senhora falando sobre o Pix, que eu gostei muito, as suas recomendações. E eu quero perguntar o seguinte, quais dessas inovações têm gerado mais questionamentos, não é? E quais são as recomendações quanto a isto? Na verdade, o consumidor ele tem ainda dificuldade com essa plataforma digital. Nós temos pouco acesso ainda à internet no Brasil.
Então, as reclamações hoje, assim, os índices maiores de reclamações do consumidor ainda são as telefonias e os bancos físicos, né, digamos assim, não os virtuais, porque os virtuais, o alcance a eles ainda é muito pequeno, não é? Exatamente por essa internet cara que nós temos no país e pelo próprio dispositivo também da aquisição. Então, as maiores reclamações ainda são contra as operadoras de telefonia e contra os bancos físicos. É a questão da cobrança indevida, oferta de produto que não foi devidamente explicado, o descumprimento do contrato, ainda são as maiores demandas aqui no nosso país. E sobre o Pix, o que a senhora pode dizer? Porque muita gente já aderiu ao Pix, outros estão ainda aguardando, analisando, com certo receio. Não, o Pix, ele veio para ficar. E é uma forma de transferência eletrônica ou de pagamento muito bem-vinda, porque ela tira o ônus do consumidor com relação ao pagamento de taxas, de transferências, de DOC, de TEDs. Então, esse pagamento feito pelo Pix, ele é gratuito, embora tenha aí já um estudo de que vai haver uma cobrança, e parece-me que iniciando pelas pessoas jurídicas, que vai combinar com a pessoa física também pagando. Mas é uma facilidade ao consumidor. O consumidor, ele deve aderir. No início havia preocupação de fraudes. Fraudes sempre vão existir, porque o ser humano ele é realmente assim, muito inteligente nesses assuntos também, não é? Então, fraudes sempre vão existir. Mas o Pix, ele protege o consumidor no momento em que ele é personalíssimo também. Então, o consumidor ele deve aderir ao Pix para diminuir esses custos, apenas tendo aquela cautela, como se tem em qualquer transação que se vai fazer, transação bancária ou comercial que se vai fazer, é necessário que se tenha cautela. Mas o Pix é bem-vindo para o consumidor. Eu vou aproveitar que a senhora está aqui, vou pedir à nossa equipe que pule o nosso próximo VT e nos traga o do comércio. Mas antes, já peço à senhora aqui um comentário. No ano passado, só no Brasil, o comércio digital, ou o e-commerce, cresceu 73,88%. Ele apresenta riscos também, mas é algo que não volta mais, não é? Sim, ele também apresenta riscos, mas é uma vantagem muito grande ao consumidor. Porque o consumidor adquire o produto na comodidade da sua residência. Não é? Conforme eu lhe falei, problemas sempre vão ter. Mas o consumidor, fazendo a parte dele, a chance de ele ser vítima se torna bem menor, porque as empresas, como elas estão cada vez mais se aperfeiçoando e cuidando da segurança e protegendo este consumidor, as chances vão diminuindo de fraudes, vão diminuindo. Mas é claro que o consumidor precisa fazer a parte dele, porque é algo que dá comodidade, é muito bom, mas a atenção vai ser sempre exigida com relação a essas lojas virtuais. Muito bem, vou pedir então à nossa equipe que agora nos apresente o que fizemos sobre o comércio. O comportamento dos consumidores está diferente. Grande parte dessa mudança está atrelada à internet. Pesquisas apontam que o mundo online tem sido determinante para avaliar o perfil de quem faz compra pela internet. Só para se ter uma ideia, 56% das vendas do varejo físico são impactadas por algum tipo de canal digital. E haja estratégia para dar conta de tantas formas novas de compras pela internet. E uma estratégia que tem sido muito usada é a gestão Omnichannel. E talvez você nem saiba, mas essa modalidade já tem feito parte da nossa vida com frequência. Quer ver só? Gestão Omnichannel tem como objetivo proporcionar uma boa experiência de compra entre o cliente e as lojas, sejam físicas ou online. É uma integração com o meio digital. Por exemplo, se você já fez alguma compra pela internet e retirou na loja física, isso é Omnichannel.
Mas para atender bem o consumidor, as lojas precisam estar preparadas e integrar todos os seus canais de comunicação para conseguir entregar dessa forma o produto para o cliente, fazendo com que o consumidor não veja diferença entre os dois ambientes. Por isso, cada vez mais se faz atendimentos pelos aplicativos da loja e até mesmo pelo WhatsApp. Uma inovação que chegou com tudo em 2019 e se fortaleceu na pandemia, quando de repente todo mundo precisou ficar dentro de casa e passou a usar ainda mais a internet para fazer compra. Uma ideia que chegou há pouco tempo, mas que já mostrou que veio para ficar e revolucionar ainda mais o mercado. Aí, professora Ildecê, com esse crescimento todo que a gente observou aqui do mercado, ou melhor, do comércio na internet, o que mudou nesta relação do consumidor através da internet agora, com tudo isso que a gente foi apresentado? Sim, isso é fato mesmo. Esse crescimento ele foi muito grande, por conta exatamente disso, né, de o consumidor em casa, não é? E aí se criou esse misto mesmo de a compra online e a entrega física. Porque o consumidor desconfiado ficava na dúvida se receberia o produto. Você lembra de muitas reportagens em que o consumidor adquiria um produto, recebia um tijolo, recebia a caixa vazia, não é? Então, o consumidor ficou desconfiado disso. E aí, o que aconteceu? Aumentou a segurança, de fato, porque a gente deixou de ouvir tantas reclamações dessa natureza. Isso, exatamente, porque o consumidor ficou mais exigente e aí ele passou a buscar mesmo e a denunciar. Então, as empresas, aquelas empresas, digamos assim, fakes, elas saíram. Por quê? Porque a polícia começou a agir. Ante a denúncia do consumidor, a polícia começou a agir, não é? Contra essas empresas. Então, essas empresas fakes, elas diminuíram bastante. Mas o consumidor, ainda desconfiado, ele perguntava. O consumidor foi que fez com que as lojas fizessem essa mistura da compra online com a entrega física. Porque o consumidor perguntava, posso pegar na loja de vocês física? E aí eles aderiram a esse sistema misto aí, de adquirir pela internet e receber na loja física. Para o consumidor, maior segurança. Maior segurança. Então, isso também se estabilizou. Não é? Quando você tem a loja física, o consumidor então busca na loja física. Eles começaram a oferecer, olha, não se preocupe, nossa loja é uma loja séria, nossa empresa é séria, está há muitos anos no mercado, e se o senhor quiser, pode pegar na loja física. E aí, então, veio para ficar também essa mistura. Agora, é importante, Reinaldo, que o consumidor exerça o seu direito de reclamar e de denunciar. É fundamental, porque não tem como se investigar, não tem como o PROCON buscar, não é, a punição dessas empresas se ele não tem conhecimento do que elas estão praticando. Sim. Então, o consumidor deve exercer a sua cidadania denunciando. Ah, mas é cansativo, mas vale a pena, ao final vale a pena. É assim que melhora o sistema, não é? Sim, por isso é que essas empresas fakes diminuíram. Olha, os bandidos eles eram tão abusados que eles colocavam sites fakes com erros de português e consumidores eram vítimas, porque eram atraídos pelo pequeno valor, pelo menor valor do produto. E caíam no golpe, no estelionato, não é? Hoje eles já não fazem mais isso, porque já sabem que o consumidor vai estar atento e a polícia também, né? Professora Ildecê, eu quero lhe agradecer muito, fiquei muito feliz com sua participação e feliz também por saber que a senhora de vez em quando acompanha o programa da Rádio Canção Nova que faço no final da tarde, né? Acompanho, eu sempre acompanho, como acompanho também a Canção Nova, não é? Sempre vou à Cachoeira Paulista também. Assim, e eu fiquei assim, muito honrada de ser convidada para participar do seu programa, porque eu sou sua fã e eu tenho que fazer essa tietagem. Será convidada muitas outras vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Deus abençoe. Fique com Deus, muito obrigado. Olha que simpatia, que delicadeza.
Fiquei muito contente também. Obrigado. E o DC Amorim, advogado, especialista em direito do consumidor. E, senhores, nós temos mais 2 temas importantes aqui e pouquíssimo tempo ainda. Meninos, podemos chamar já o próximo VT agora sobre as comunicações, não é? A revolução no campo das comunicações, por favor? O processo comunicacional faz parte do contexto da evolução da humanidade. Desde as pinturas rupestres, o surgimento da escrita e o aperfeiçoamento da oralidade, a comunicação passa a ser fundamental para a sobrevivência do ser humano. Do telégrafo à internet. Cada meio de comunicação tem a sua importância na história. O avanço tecnológico de cada um deles se deu a partir da própria necessidade da sociedade, já que os meios de comunicação passam a ser adotados como instrumentos que viabilizam o diálogo entre os indivíduos e a divulgação da informação, com o objetivo de expandir conhecimento e encurtar cada vez mais o tempo e o espaço. As ondas sonoras do rádio conduzem o ouvinte à imaginação. Já a TV, além do áudio, revela a imagem e leva entretenimento ao público. A internet chega com a possibilidade de unir a divulgação de todos os meios de comunicação em um só lugar. Após o surgimento da internet, utilizada primeiramente via computadores e notebooks, os tablets e os smartphones dominaram a visão de consumo da sociedade pela praticidade, portabilidade e mobilidade. Com essas tecnologias digitais, é possível que o ser humano consiga levar para onde quiser esses instrumentos e, através de tecnologias de rede móvel como o 3G e o 4G, utilizar a internet também em qualquer espaço a partir dessas ferramentas. Com o fenômeno da globalização, o ser humano sente a necessidade de estar inserido nessa realidade de avanço tecnológico através dos meios de comunicação e, com isso, participar do fluxo informativo em tempo real. Esta revolução no campo das comunicações interpessoais, midiáticas, tem um efeito tangível na economia, não tem? Não tenha dúvida, porque aumenta a possibilidade de negócios, né, de transações, e também aumenta a confiança. Revoluciona esses negócios. Sim, né? Porque você tem a rapidez, né? É o caso que você está falando do Pix. 24 horas por dia, 7 dias da semana. Nada fazia isso antes, né? E é graças à própria tecnologia, à parte da comunicação. Então, isso se torna tangível na própria economia. E desafia também a segurança. Desafia a segurança e também a criatividade e a redução de custos. Porque as empresas, os agentes, as pessoas também, elas, por exemplo, se sabe que eu estou esperando alguém vir de avião, vi a imagem do avião aí, né? Se eu consigo saber se o avião está no horário certo, eu vou buscar ele na hora certa. Eu não preciso sair e ficar 2 horas no estacionamento, pagando estacionamento, esperando a chegada da aeronave. Então, isso facilita, reduz o custo da eficiência e operacionalização disso. Otimiza a vida. Otimiza a vida das pessoas. Essa questão de custo, inclusive, se você calculasse um projeto há 20 anos atrás, a internet era de escada. Então, o custo era muito maior. Hoje, você através do próprio ar, né? Das ondas, né? Posso acelerar? Vai. Vamos lá. Transporte, por favor. Vamos lá, equipe. Vai. Vivemos em um mundo onde estar ligado sempre tem se tornado cada vez mais essencial. Conseguir realizar diversas tarefas durante o dia faz parte da rotina de milhões de pessoas ao redor do mundo. Os moradores das grandes metrópoles do país, por exemplo, sofrem diariamente com o trânsito caótico nessas cidades. Engarrafamentos quilométricos que tiram boa parte do dia das pessoas estão se tornando problemas incontornáveis. O aumento no número de carros contribui diretamente para isso. Meios de transporte considerados ambientalmente limpos e ágeis, como o metrô, ainda não estão completamente difundidos nem nas capitais. A saída tem sido encontrada na inovação. A criação de aplicativos de transporte, caronas solidárias, compartilhamento de viagens têm se tornado fundamentais para diminuir o número de carros nas ruas diariamente. Outros aplicativos que também têm se tornado mais comuns são os de uso de bicicletas e patinetes compartilhados.
Além de melhorar a mobilidade, diminuir a emissão de gases poluentes também está entre as prioridades para os próximos anos. O benefício não é só para o ambiente. O estresse no trânsito também é um problema que tem se tornado maior. Usar meios alternativos e que permitam um maior contato com o meio ambiente estão se tornando a solução. Tá aí os negócios também conectados, graças ao transporte que, revolucionado como foi e como está sendo também, surgem a cada dia novas formas de inovação, de otimização do transporte, e tudo isso vai fazendo o mundo se transformar como a gente está vendo, né? Não tenha dúvida. Você quer falar? Eu acho que precisa uma revolução da gestão urbana, né? Já tem as cidades inteligentes, tem um projeto de médio prazo, onde você vai dar toda uma dinâmica, porque o que você espera da produtividade de um trabalhador, né? Que ele fica 2 horas no meio do transporte de casa ao trabalho e mais 2 horas para voltar. Como é que você vai esperar uma grande produtividade dele? Como é que você vai esperar que ainda ele tenha tempo para se aperfeiçoar, para estudar, para se qualificar e enfrentar os novos desafios? Então, tem que haver uma grande revolução urbana, né, para poder melhorar muito a qualidade de vida da população, seja deslocar os centros comerciais mais pelas periferias, melhorar o transporte, a digitalização do transporte, né? Imagina assim, a pessoa está numa parada e ter certeza, saber que o ônibus vai demorar 3 minutos para chegar, ou que está 10 minutos atrasado, né? Ele saber disso. Então, o que eu vejo é que a tecnologia, ela otimiza, melhora, acelera esses modais enormemente, torna muito mais eficazes esses modais antigos, transporte aquaviário, ferroviário, rodoviário. O negócio é que você tem na economia um interesse maior, né, econômico. Existia um economista chamado Schumpeter, ele falava que é a destruição inovadora. Então você destrói um negócio e cria outro e a economia se move. Então a tecnologia vai chegando e vai tornando obsoleta a outra e vai criando e vai movimentando. Então a economia também tem essa culpa aí nesse sentido de pensar em coisas novas para destruir o que era anterior utilizado. Então, por exemplo, né, você tinha o bolachão, aí o CD, hoje em dia se fala CD o pessoal morre de rir, né, que nem existe mais. Então é assim a questão da mobilidade. Hoje os carros elétricos são uma realidade, né? Então, como vai acabar com a indústria do petróleo de uma hora para outra? Então, tem interesse econômico aí que não deixa acontecer também. Então, muitas vezes se quer desenvolver, mas tem outras forças, né? Como antigamente o próprio Monteiro Lobato dizia, as forças ocultas, né? Que acabam dificultando a modernidade. Mas nessa pandemia você forçou uma atividade que já existia, teleconferências, trabalhos remotos, mas você acelerou o trabalho remoto. Não tem mais retorno. Né? E não tem mais retorno. Não tem. E com isso você facilita também um pouco essa questão de mobilidade, porque você não precisa sair de casa para trabalhar. Pegando o caso da pandemia, na China, né, você teve não sei quantos mil que morreram de Covid, né? Mas quantos que se salvaram porque a poluição diminuiu, né? Então, com a diminuição de poluição, diminuíram as bronquites. Mas não foi só lá não, na Europa também. Não é? A Europa ressaltou isso. Né? Então, isso hoje faz parte de estudos sérios, né? De questão urbana, de mobilidade urbana, e eu tenho certeza que a humanidade vai sair melhor nesse sentido. Muito bem. Olha, acabou. Eu queria ter mais 1 hora com os senhores aqui, mas não dá mais. Obrigado, foi um prazer, César. É um prazer estar sempre aqui, estou à disposição. Um grande abraço a essa família Canção Nova e grande sucesso para vocês. Querido Juscelmar, prazer conhecê-lo. Ok, igualmente, obrigado e Deus abençoe toda a equipe, todo o senhor e a Canção Nova. Muito obrigado. Olha, e a você também, que esteve em casa até agora conosco, obrigado. Não deu para atender aqui você não, porque você viu que o assunto foi correndo. Mas semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com um novo programa, um novo tema também. Fique ligado na programação da Canção Nova. Um abraço a todos, boa noite.